Estamos aqui em mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Quero começar o programa de hoje fazendo, como de costume, a leitura de um texto da Palavra de Deus. E diz assim: havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Conforme lemos, diz que Jesus Cristo é a revelação de Deus, o Pai, que fala do seu amor, fala da sua grandeza e que coloca Jesus Cristo como também o Criador de todo o universo. Mas esse texto diz que Deus falou no passado e fala também nos dias de hoje. Como podemos saber que Deus fala conosco? Existem muitas maneiras. E de muitas formas, Deus se revela a cada um de nós. Estamos vivendo dias que antecedem grandes eventos no nosso país. A Copa das Confederações logo chegando, em 2014 teremos aí a Copa do Mundo e depois também as Olimpíadas. O esporte, será que Deus pode usar o esporte para revelar o seu amor? E para falar desse assunto, temos em nossos estúdios a presença do pastor Maurício Martins. Pastor Maurício, é uma alegria tê-lo conosco. O pastor Maurício é gerente de evangelismo da Junta de Missões Nacionais. Mas hoje, pastor Maurício, o senhor está conosco aqui e vai poder falar um pouquinho sobre a questão da esportiva, o Ministério Esportivo. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, pastor Antônio, é um prazer estar aqui no Paraná e participar deste programa, uma grande satisfação nossa. Como o pastor Antônio falou, sou gerente de evangelismo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também responsável pela evangelização em grandes eventos, principalmente os que virão agora, os grandes eventos esportivos, e também trabalho com ministérios esportivos, com cuidado e plantação, em mostrar às igrejas que é possível utilizar o esporte como ferramenta de evangelização, de aproximação das pessoas. Muito bem. Pastor Maurício, antes da gente entrar em alguns detalhes relacionados ao que as igrejas estão fazendo, o que a Junta de Missões Nacionais já está fazendo e há de fazer na sequência, como a gente pode inserir o nosso telespectador no aspecto de que esporte é algo que, por exemplo, existe na Bíblia, ou até mesmo, será que a prática esportiva não é algo condenado por Deus? Por exemplo, jogar bola é pecado? Pastor Antônio, realmente a gente vive num tempo diferente, há um tempo atrás, eu me lembro que o esporte era algo condenado pelas igrejas. A prática esportiva, ela era tida até inclusive como pecado. Eu me lembro de ler jornais, revistas, algumas matérias até televisivas, que mostravam, por exemplo, o goleiro João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, que se converteu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E alguns pastores, alguns líderes e evangélicos diziam para ele assim: poxa, João, glória a Deus, você se converteu e agora você pode largar o futebol. Então era uma mentalidade que havia nessa época, uma mentalidade que o esporte era algo contrário à palavra de Deus. E graças a Deus o João Leite, ele não seguiu esses conselhos, e ele dava um testemunho fantástico. As fotos mais famosas do João Leite, a gente verifica que ele estava no campo de futebol com a Bíblia debaixo do braço, tirando aquela foto oficial antes do jogo. E o João Leite, junto com o Baltazar, eles então desenvolveram algo e criaram aqui no Brasil aquela que é chamada a Organização Atletas de Cristo, e que hoje tem difundido o seu trabalho no Brasil todo. Então, isso é um exemplo de como a mentalidade mudou. Graças a Deus, naquele tempo, se falava até um jargão, dizia que a bola era o ovo do diabo. Um jargão para dizer que o esporte, então, era algo condenável pelas igrejas, pela palavra de Deus. E não é assim. A realidade bíblica, inclusive, ela é bem diferente. A gente encontra, por exemplo, um texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9,
Então Paulo ele vai dizer, tudo faço por causa do Evangelho, para que eu me torne participante dele. E após esse versículo, ele introduz, né, aos seus argumentos uma linguagem esportiva. Ele fala do atleta que corre, ele fala do lutador que golpeia, ele fala inclusive de disciplina esportiva. Ele encerra no versículo 27 dizendo assim, eu esmurro o meu corpo, reduzindo ele a uma servidão, para que quando eu pregue aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, Paulo usa uma linguagem que é uma linguagem esportiva e tem se perguntado, de onde Paulo tirou essa linguagem, né? Ele estava escrevendo aos Coríntios, né? E na cidade de Corinto havia o que a história diz que eram jogos istmicos, que era a versão da cidade de Corinto daquilo que acontecia na cidade de Atenas, né? Conhecida, mais conhecida no nosso mundo hoje, né? Que eram os Jogos Olímpicos. Então Corinto também tinha um jogo, tinha os seus jogos, né? Conhecidos como Jogos Istmicos. E se Paulo citou esse texto, a gente fica a se perguntar, né? Como ele cita isso? Quer dizer, era algo do cotidiano das pessoas. E Jesus Cristo ensinava isso, ele falava a linguagem das pessoas, o cotidiano delas. Então eu entendo que Paulo estava usando uma linguagem que era comum aos coríntios, né, ao povo de Corinto, que era ir aos jogos, assistir aos jogos, né, ter pessoas atletas, familiares, conhecidos, amigos, que eram atletas, que eram pessoas do esporte. Então essa linguagem é usada. Inclusive Paulo usa como ponte para dizer que o evangelho e a vida cristã é como uma vida esportiva, é como eu ser um atleta. Eu corro para o alvo, eu quero ganhar uma coroa, né? É a coroa que nos está destinada, a coroa da salvação. Então ele faz essas comparações. Então, e isso é apenas um exemplo, né? A Bíblia está, vamos dizer assim, ela tem outros textos que falam de esporte, né? Pegando esse exemplo que o pastor acaba de mencionar acerca da disciplina, então mostra-nos que nós também precisamos ter um estilo de vida que nos dê condições de viver de forma saudável. O esporte ele ajuda nessa proposta também. Então podemos dizer que Deus sim se interessa na nossa qualidade de vida? Pastor Antônio, eu creio que sim. Né? O esporte ele é algo que é benéfico para a saúde do ser humano. E eu acho que Deus não nos daria algo que pudesse nos prejudicar nesse sentido. Não há nenhum pecado, né? E aí falando daquela nossa visão antiga, né, de que o esporte era algo pecaminoso, eu entendo que não há pecado na prática esportiva, né? Eu posso ser um atleta ou eu posso ser apenas um praticante de alguma modalidade, por lazer, por hobby, ou eu posso ser alguém que é preocupado em cuidar do corpo, né? Por exemplo, cuidar dos triglicérides, né? O médico às vezes fala, você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer um exercício físico. Então, é algo que é saudável, inclusive, e eu entendo que se a Bíblia diz que a vida cristã é como a vida de um atleta, eu acho que então ela está dando um exemplo seguinte, você tem que ser um atleta para cuidar do seu corpo, e na sua vida cristã você também ser um atleta para cuidar do seu espírito. Que joia, comparação muito boa. Mas pastor, falando um pouquinho agora de como nós podemos usar o esporte, ou até também podendo colocar para os nossos amigos telespectadores, que as igrejas batistas, no nosso caso o estado do Paraná, mas também em todo o Brasil, que é a abrangência da Junta de Missões Nacionais, ela também utiliza o esporte como uma forma de levar o amor de Deus. Queria que o pastor pudesse nos dar alguns exemplos, dizer como funciona isso. Em Missões Nacionais, nós temos a função de enviar missionários para os locais onde o evangelho não é pregado. E nós temos alguns exemplos de pessoas, de nossos missionários, que utilizam algumas ferramentas, e entre elas o esporte. Eu posso citar aqui um caso bem próximo. Nós temos um missionário, pastor Bruno Privati. Ele atua ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no bairro de Cefer. É um bairro de uma comunidade que, até certo ponto, carente,
E o pastor Bruno ele iniciou um trabalho para multiplicar o esporte e o acesso à atividade lúdica, desportiva, às crianças do bairro. E o pastor Bruno ele começou a fazer isso como forma de trazer a comunidade para dentro da igreja. E, pastor Antônio, a importância disso é que hoje a nossa sociedade ela vive alguns perigos, né? Toda cidade hoje ela enfrenta um problema de drogas, ela enfrenta um problema de criminalidade, ela enfrenta um problema de educação. Hoje a educação pública está sofrendo um descaso do governo federal, né? E também de governos estaduais, municipais. Talvez não seja a realidade do Brasil, de alguns estados, mas genericamente é a realidade brasileira. Então, o acesso, nesse exemplo que eu estou dando do pastor Bruno em Porto Alegre, de oportunizar à sua comunidade um acesso à igreja através do esporte, ele está fazendo um bem à sociedade, porque ele está tirando as crianças das ruas, né? Ou seja, momentos em que as crianças estão dentro de um ambiente proporcionado pela igreja. Não estou aqui dizendo que elas estão dentro do templo, né? Mas estão num ambiente proporcionado pela igreja para que essas crianças tenham atividades lúdico-desportivas que fazem bem à saúde e o desenvolvimento dessas crianças. Também atividades culturais, porque o esporte ela está inserido na cultura brasileira. Né? Nós somos conhecidos mundialmente como a nação, o país do futebol. Sim. Né? E outro esporte que é muito difundido e, digamos, é o outro esporte nacional é o voleibol. O Brasil foi campeão 9 vezes consecutivas da Copa de vôlei, né? do Mundial de vôlei. Alguns brasileiros nem sabem dessa informação. Né? Nós temos o voleibol como um esporte também muito atrativo, um esporte que toca o coração do brasileiro. Então, o pastor Bruno está proporcionando à sua comunidade que as suas crianças, né, ou os pais que têm seus filhos, eles possam entregar as crianças a uma atividade que é esportiva, que é lúdica, que ajuda no desenvolvimento da criança, uma atividade que é cultural, uma atividade que vai livrar essa criança de estar podendo ser atingida por drogas, por criminalidade, por abuso, né, de alguma forma, seja ele exploração sexual, seja algum outro fator da sociedade, né, de perigo, de risco, de vulnerabilidade para a criança. Então, essa atividade por si só, ela já traz todos esses benefícios à sociedade, à comunidade. E, pastor Antônio, se o irmão me permite, pastor Bruno tem um exemplo a contar. Outro dia eu estava em contato com ele me disse assim, que o pai de uma criança dessa estava nos ajudando lá com as atividades com as crianças. E essa pessoa então teve contato com o evangelho. Ela disse assim, pastor, por que o senhor faz isso? E o pastor Bruno pôde compartilhar com esse pai que isso é feito pelo amor que nós temos a Deus em primeiro lugar e também amor ao próximo. E nós pregamos o evangelho de Cristo Jesus através desse amor. E essa pessoa pôde, pastor Antônio, entender o amor de Cristo. E ela se tornou, então, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus Cristo. Que história maravilhosa. Com certeza isso alegra o nosso coração, saber que o trabalho esportivo, um trabalho como esse que o pastor Bruno está fazendo, está cuidando de vida, está cuidando das nossas crianças. O pastor acaba de mencionar um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta, a exploração infantil. E o esporte é uma ferramenta que pode nos ajudar e pode ajudar a comunidade a tratar desse problema em si. Muitas igrejas batistas brasileiras têm ministérios que o pastor mencionou aqui a respeito do vôlei, do futebol, mas sabemos também que existem igrejas que usam o xadrez, o ping-pong, usam esportes coletivos para ajudar também nessa questão de ensinar princípios, né, da coletividade, do trabalho em equipe, mas principalmente de restaurar essas vidas. Missões Nacionais têm essa preocupação, entende que o esporte é uma ferramenta para que as pessoas sejam restauradas em sua essência, na sua necessidade principal. Isso, pastor Antônio. Nós entendemos que quando
falamos de ministério esportivo, não estamos falando apenas de futebol ou voleibol. Estamos falando de uma série de atividades lúdicas, atividades desportivas, atividades também intelectuais, né? Alguns jogos de tabuleiro, eles são jogos para desenvolver o intelecto da criança, né? Do jovem, também do adulto. E nós estamos falando também de atividades artísticas, porque a arte está ligada ao esporte, como linguagem universal, né? A música está também muito ligada a essa linguagem universal. Então, quando falamos de esporte, estamos falando de uma linguagem que todo mundo conhece, né? Quando nós vemos jogos no mundo todo, as pessoas entendem, né? Questões de companheirismo, questões de trabalho em equipe, né? Todos esses jogos coletivos, ou também os individuais, como a natação, como algumas partes de atletismo, né? Mas nos ensinam sobre superação, né? Nos ensinam sobre disciplina, nos ensinam sobre um objetivo, um alvo, né? Conquistar, ser uma pessoa íntegra, conquistar o alvo, mas conquistar segundo as regras, né? Então, são vários valores e princípios que esse tema esporte ensina. E são princípios que também são aplicados à Bíblia Sagrada, né? Princípios que a Bíblia nos ensina. Então, Missões Nacionais realmente tem essa preocupação de disseminar, né? uma ideia de que as igrejas podem usar esta linguagem universal, que é o esporte, que podem usar uma linguagem universal, que são as artes, como ela já faz na música. Hoje, pastor Antônio, nós temos o Ministério de Música, alguns chamam de Ministério de Louvor, Ministério de Adoração, como um importante ministério da igreja, né? E nós entendemos que realmente é um ministério importante, né? Mas nós queremos que outros ministérios, que também têm uma linguagem universal, como é o caso do esporte, eles possam ser tidos e vistos como também tão importantes para a igreja, porque eles podem abrir portas, eles podem alcançar pessoas de alguma maneira, que elas às vezes não estão acessíveis de uma determinada forma, mas elas passam a estar acessíveis ao Evangelho a partir de um esporte, a partir de uma atividade lúdica, a partir de uma atividade coletiva, né? Até mesmo, pastor Antônio, de apenas assistir a um jogo esportivo, né? Você pode congraçar pessoas, você pode unir pessoas em volta, por exemplo, de um telão, né, para assistir um jogo. Então, esse assunto é um assunto que Missões Nacionais está interessado, né, em propagar e dizer para as igrejas que é a grande oportunidade, até por conta dos eventos que sucederão, né, no nosso país, é a grande oportunidade que nós temos de disseminar a ideia de que o esporte é uma ferramenta de evangelização, é uma ferramenta que agrega a comunidade à vida da igreja e que pode abrir as portas para que as pessoas entendam o que nós fazemos. Nós somos discípulos de Jesus, estamos preocupados com as vidas que estão aí e queremos demonstrar o amor de Cristo a você ouvinte, a você telespectador que nos ouve nesta hora. Nós queremos dizer através disso que o esporte também é algo que a igreja pode fazer e que você pode se juntar a nós para experimentar o amor de Cristo através desse esporte, mas através das vidas das pessoas que estão nas nossas igrejas. Excelente, pastor Maurício. O senhor mencionou a respeito de grandes eventos que estão chegando por aí. O que a Junta de Missões Nacionais está preparando, está organizando para, junto com as igrejas batistas no Brasil, trabalhar esses eventos? Falando dos eventos, pastor Antônio, nós temos experiência em Missões Nacionais de todo ano nós fazermos operações evangelísticas, operações de evangelização. E nós temos chamado essas operações, né, ela tinha um nome Jesus, baseado em Jesus Transforma. Então é uma operação evangelística para levar as igrejas, né, a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós chamamos essa operação, né, carinhosamente de Trans. Então, para os eventos, nós vamos fazer Trans.
são operações evangelísticas para os grandes eventos. Então agora, no próximo mês, já acontecerá a Transcopa das Confederações. São apenas 6 cidades, né, sede da Copa das Confederações, o jogo de abertura é em Brasília, e nós teremos então essas operações evangelísticas acontecendo nas igrejas batistas dessas cidades. Isso, pastor Antônio, é uma preparação, vamos dizer assim, um grande ensaio para a operação Transcopa do Mundo, que acontecerá ano que vem, em 2014, né, por conta da Copa do Mundo, e nós faremos então este mesmo trabalho que fazemos sempre, o trabalho de Operação Trans, durante o evento da Copa do Mundo, né? E isso não para aqui, né? Nós temos então programado também para 2016, durante os Jogos Olímpicos, durante os Jogos Paralímpicos, né, programado também essa mesma metodologia, a metodologia que Missões Nacionais já utiliza, que as igrejas já conhecem, é a metodologia da Trans, né, para que as pessoas possam evangelizar, para que o nome de Jesus seja conhecido durante esses dias. De forma bem resumida, então a Trans é um projeto que reúne voluntários de todo o Brasil que vão se deslocar para essas cidades, sedes, onde estarão acontecendo os eventos e podendo ali levar o amor de Jesus a essas pessoas, é isso? Exatamente, pastor Antônio. A Trans é uma operação que mobiliza crentes para evangelizar, para falar do amor de Jesus Cristo às outras pessoas. A Convenção Batista Paranaense tem um projeto denominado, pastor, Missionários da Bola. E através desse projeto, ex-atletas profissionais, né, principalmente de futebol, se unem a outros voluntários e vão uma vez por ano aos Estados Unidos fazer clínicas de evangelismo através do futebol. E para o ano que vem, aqui no Paraná, vai acontecer o inverso. Nós teremos a vinda de vários norte-americanos, né, batistas, que estarão conosco aqui naquele período da Copa, naquele mês da Copa, visitando não só a cidade de Curitiba, que vai ser uma das cidades sedes da Copa, mas também no interior do Paraná, com equipes onde clínicas de futebol estarão sendo trabalhadas, levadas para as crianças. Então nós vemos aí a soma, né, de esforços de várias pessoas, levando principalmente aquilo que nós entendemos ser o principal. Sim, o esporte ele é muito bom, ele leva a saúde ao corpo, mas também nós queremos tratar do espírito, da alma da pessoa. Pastor, nós estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra ao nosso telespectador sobre essa preocupação que nós temos. Usamos o esporte, usamos a ação social, usamos várias ferramentas, mas para levar aquilo que nós sabemos que é o mais importante, que é o amor de Deus para cada um de nós. Se o pastor puder deixar uma palavra ao nosso amigo. Claro, pastor Antônio, nós estamos muito felizes de participar aqui do programa e comentando isso que o pastor falou, o que vai acontecer na Convenção Batista do Paraná é uma soma de esforços, né? Missões Nacionais, ela serve para dar às igrejas, às nossas convenções, ferramentas, né, que possam ser utilizadas. E uma atividade não exclui a outra. Nossa intenção é que elas se somem, né, que elas contribuem para o avanço do Evangelho. Essa é a nossa intenção, que as pessoas sejam evangelizadas, que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o mundo, após a queda, ele vive afastado da glória e da presença de Deus. Mas Deus fez um plano para resgatar o homem. Ou seja, para que o homem tenha então um relacionamento restabelecido com Ele, Deus, Criador, Senhor de todas as coisas. E a Bíblia nos diz no seu texto áureo, em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa, de uma maneira tal, que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E esta doação de Deus, através de Jesus Cristo, é ela que nos traz a vida eterna. É por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Saiba que fé
e a prática de esportes não são incompatíveis. Deus criou ferramentas e instrumentos como é o esporte e hoje existem muitos segmentos para que você possa cuidar da sua vida, se divertir, ter prazer, ter lazer, mas também não adianta você ser um excelente esportista se você não tiver o principal, que é o amor de Deus na sua vida. Você precisa disso. Essa palavra que o pastor acaba de nos deixar, eu gostaria que você meditasse. Lembre-se, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Abra a sua Bíblia, procure o Novo Testamento, com certeza Deus quer abençoar a sua vida. E nós vamos orar agora, pastor, pedindo que Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando através do programa. Gostaria que o pastor pudesse orar por estas vidas, pela vida da Convenção Batista Paranaense e também pedindo a bênção de Deus aí pelo trabalho da Junta de Missões Nacionais. E eu quero deixar aqui a nossa gratidão, porque sabemos que é um trabalho sério e Deus há de abençoar ricamente a vida de vocês. Amém. Obrigado, pastor Antônio, mais uma vez, e nós vamos orar agora neste momento. Pai, nós queremos te agradecer por tão grande amor que o Senhor demonstrou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é esse amor que nos constrange, é esse amor que nos motiva, é esse amor que nos impulsiona a demonstrar, ó Deus, às outras pessoas e que nós possamos fazer isso, ó Deus, a tempo e fora de tempo. Pedimos a bênção do Senhor para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta hora. Que o Senhor abençoe a sua vida, a vida, ó Deus, das pessoas que estão no seu lar, que elas possam, ó Deus, ser agora alcançadas pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre essas vidas a tua graça bendita, a tua graça redentora. E que, ó Deus, a paz do Senhor seja, ó Deus, guarida nos corações destas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe neste dia, neste tempo, ó Deus, tempo de proclamação, tempo, ó Deus, de novas ideias, tempo, ó Deus, de falar de esporte, e que nós possamos, ó Deus, trabalhar para o Senhor, falando a linguagem das pessoas, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a Convenção Batista do Paraná, a Convenção Batista Brasileira, e que todos juntos, ó Deus, possamos proclamar que Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o Senhor e Salvador deste mundo, das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Querido amigo, gostaria de deixar aqui aquela palavra importante para você não se esquecer. Nós chegamos até você através deste programa, mas gostaríamos de conhecê-lo. Visite uma das nossas igrejas aí em todo o nosso estado. Nós temos mais de 400 templos espalhados em várias cidades do Paraná. E eu tenho certeza que os pastores dessas igrejas, as pessoas que fazem parte dessas igrejas, vão se sentir muito alegres em ter você nos visitando. Acesse o nosso site www.batistasparaná.org.br e busque o endereço de uma das nossas igrejas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Grande alvoroço sobre a terra.